Caros fiéis, uma pergunta para iniciar a nossa meditação, e ela é bem simples. Depois de Deus, e depois de Deus apenas, qual é a criatura? Na verdade, a pergunta ficaria melhor com pessoa. Qual é a pessoa mais amável que há? Depois de Deus, da Santíssima Trindade, qual é a pessoa mais amável que existe? Sim, Nossa Senhora, exatamente, não é? Claro, a ideia era meditar isso no coração, não é? Então, sim, Nossa Senhora. Quem respondeu isso respondeu muito bem, não é? Lembrando que Nossa Senhora, de fato, é obra-prima da criação. Todas as outras criaturas, todas, absolutamente todas, encontram-se abaixo dela, sendo ela instituída como rainha dos céus e da terra, rainha dos anjos e dos santos. De onde lhe vem esta amabilidade? Por que Nossa Senhora seria a pessoa, a criatura mais amável dentre todas as criaturas, sendo a mais amável somente abaixo de Deus? Porque, de fato, quanto mais uma criatura, e no caso ela, Nossa Senhora, quanto mais uma pessoa se encontra unida a Deus, quanto mais perfeitamente esta pessoa encontra-se unida a Deus, mais ela participa desta amabilidade do próprio Deus. E por que Deus é assim, amável sobre todas as coisas? É tão fácil responder, porque Ele é Deus. Ora, faz parte da definição de Deus afirmar o seguinte: Ele é o ser perfeitíssimo. Ele é infinitamente perfeito. Por conta disso já, Ele é amado sobre tudo. Ele é o sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas. Deus é o sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas. Claro, isso já por conta do que Deus é. Quando eu me lembro daquilo que Ele faz, a destra, aí então eu acrescento mais a esta amabilidade, de uma certa maneira. Quando eu lembro que tudo foi criado por Ele, quanta gratidão eu considero isso. Quando eu penso, por exemplo, em particular na minha criação e digo, meu Deus, existo por causa de vós. E sem Deus não existiríamos. Não teríamos sido criados e não seríamos sustentados na existência, porque sim, Ele nos sustenta na existência depois de nos ter criado. Isso só por conta da criação, claro, sem que eu me esqueça de tantos favores que nos vêm a nós pela sua maravilhosa providência e que a gente não enxerga, não enxerga, porque se enxergasse estaríamos de verdade cumprindo aquilo que o apóstolo diz, exortando-nos a agradecer por todas as coisas em todo o tempo. A gente não tem olhar espiritual para realmente ver, enxergar e reconhecer tudo o que Ele faz num só dia, numa só hora, através da sua providência para nos beneficiar. Repito, insisto, desculpem, se víssemos, não deixaríamos o estado de ação de graças constante. Mas tem mais coisas, não é só no âmbito da criação, no âmbito também da nossa redenção e santificação. Quantas graças não nos converteríamos, não nos santificaríamos, nada de salvação sem Deus. Enfim, tantos favores. De fato, Deus, por Ele mesmo, é digno de ser amado sobre todas as coisas e ninguém como Deus, já em seu ser e por conta de tudo aquilo que fez e faz. Então, sim, sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas, o Criador, o Salvador, o Redentor. Agora, de novo, insisto, quanto mais uma pessoa encontra-se unida a Deus, mais ela participa da sua vida, da sua natureza e dessa prerrogativa, desse atributo de amabilidade. É o caso de Nossa Senhora. Ela participa como ninguém. Quando, então, olhando para ela, eu me lembro que ela é, de fato, a pessoa mais perfeitamente unida à Santíssima Trindade, que ela foi elevada à condição de rainha do céu e da terra, rainha dos anjos e santos, que a sua humildade é de tal forma eminente que ela foi elevada em proporção à eminência desta humildade, à grandeza desta humildade.
Quando eu penso, por exemplo, na sua total santidade, na plenitude de graça, na isenção de todo pecado e em todas as virtudes que resplandecem perfeitamente nela, sim, digna de ser amada sobre todas as criaturas, somente abaixo de Deus. Quando eu lembro ainda que ela é mãe de Deus, a única que recebeu esse privilégio, nenhuma outra. Sim, mãe de Deus, porque mãe de Jesus, e Jesus é Deus, que se fez homem, mãe de Deus nesse sentido, nós sabemos, é claríssima a afirmação, o ensinamento dos apóstolos da igreja, não sei porque ainda criam confusão. Mãe de Deus, lembrando aquilo que as escrituras dizem, mãe do meu Senhor, Santa Isabel, que diz a que devo a honra, que a mãe do meu Senhor só há um Senhor, que é Deus. Então, é também bíblica a expressão, mãe do meu Deus, mãe do meu Senhor, as expressões se equivalem. Pois bem, mãe do meu Senhor, só por isso já mereceria esse amor assim, acima, não é? Da média, bem acima da média, bem acima de tudo, abaixo de Deus apenas. Quando eu me lembro ainda que por conta dessa maternidade divina, pelo fato de sermos misteriosamente incorporados ao seu corpo místico, eu falo aqui de Jesus, o corpo místico de Cristo, que é a igreja, do qual ele é a cabeça, eu lembro que ela é nossa mãe na ordem da graça, mais uma razão para amá-la e amá-la muito. Quando eu penso que nossa mãe, como toda boa mãe, encontra a sua alegria em nos elevar, em nos fazer progredir, em nos aproximar do bem supremo, que é Deus, que é o seu Filho, através do seu Filho. Quantas razões para amar a Nossa Senhora? Eu só lamento uma coisa, caros fiéis. As razões são tão elevadas e o meu amor e a minha expressão tão limitados para expressar isso, mas é claro que lá onde houver deficiência, Deus vai saber preencher as lacunas. Mas eu tenho que falar mesmo assim, apesar da imperfeição do meu amor e da minha expressão. Tenho que falar. Sim, digna de ser amada sobre todas as criaturas, somente abaixo de Deus. Por quê? Porque esse amor é proporcional à sua grandeza, rainha dos céus e da terra, obra-prima da criação. E eu digo isso sem nenhum medo de exagero, de exageração. Quando eu contemplo o ensinamento da igreja, das escrituras, da tradição apostólica, dos santos, dos grandes santos, os mais mariais, eu fico tranquilo, porque de fato é bem assim. Digna de ser amada dessa forma, muito bem, já entendemos. Agora eu passo para o prático. Digna de ser amada dessa forma, então vamos amá-la dessa forma. Não basta simplesmente considerar o quanto, por exemplo, vamos falar de Deus ainda em primeiro lugar. Não basta dizer o quanto Deus é amável e ficar simplesmente na consideração puramente intelectual, intelectiva. Assim, ele é digno de ser amado. Cadê, então, viver isso? Não é só uma verdade para ser acolhida aqui, ela deve ser acolhida na prática. Então, amemos a Deus, que é digno de ser amado sobre todas as coisas, de fato, como ele deve ser amado. Sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com tudo aquilo que temos e somos. Em outra proporção, abaixo de Deus, se Nossa Senhora deve ser amada da maneira como eu acabei de descrever, então vamos amá-la assim. Claro, sempre com a ajuda de Deus, porque sem Deus não vai dar. Sem Jesus, sem a ajuda de Jesus, não dá nem para amar a sua mãe como convém. A pergunta é, e como amá-la concretamente? Claro, com a ajuda de Deus, mas na prática, isso se desdobra em que, por exemplo, expressões de amor? Claro, quem diz amor a Nossa Senhora diz autêntica devoção, verdadeira devoção a Nossa Senhora. E verdadeira devoção a Nossa Senhora é amá-la concretamente, como ela deve ser amada, como é justo amá-la. Mas ainda não foi dito, Monsenhor Maurício, de que maneira isso se expressa? Em 3 coisas. Exaltação, petição e imitação. De novo, exaltação, petição e imitação. Vou explicar. O que significa exaltação? Simplesmente exaltar a grandeza da minha mãe. Exaltar as suas qualidades, os seus atributos, as suas prerrogativas, as suas virtudes, as suas perfeições, os seus privilégios. Por que não fazê-lo? Aliás, devo fazê-lo. Vejam que praticar isso, caros fiéis, significa, de uma certa forma, cumprir uma profecia saída dos seus lábios, inclusive quando ela proferiu o Magnificat. Doravante, todas as gerações hão de me chamar bem-aventurada. Todas as gerações vão me chamar de bem-aventurada, porque o Poderoso fez em mim grandes coisas. Todas as gerações, isso nos inclui.
Então faz parte desta profecia proferida por ela, de uma maneira tão sublime, que nós a exaltemos. Sim, ela é bem-aventurada, ela é agraciada, cheia de graça, mais do que agraciada, plena de graça. Ela foi preservada de todo pecado, sim, vamos lá, nós conhecemos todas as virtudes e os dogmas e os privilégios. É importante dizer isso, sabe por quê? Porque isso é expressão autêntica de amor. Pensem assim, comigo. Quando nós amamos alguém, temos prazer em falar bem dessa pessoa. Simples assim. Quando nós amamos mesmo alguém. Eu tenho muito prazer, por exemplo, vez ou outra, estou dando só um exemplo, de falar bem do meu pai e de falar bem da minha mãe, por conta do amor que tenho por eles. Simples assim. Ou então falar bem dos meus irmãos de congregação, né? Por mais que muitas vezes haja algumas diferenças, etc., mas gosto de falar como o nosso superior geral diz, eu amo os meus irmãos, eu amo todos os meus irmãos. Apesar de certas diferenças, eu amo todos os meus irmãos e sou capaz de identificar e de destacar mais de uma qualidade, mais de uma mesmo, em todos eles. Ora, se assim entre nós, nas relações sociais normais, entre pessoas imperfeitas, ora, como não faríamos isso com relação a Nossa Senhora, que é digna de tal amor, como foi descrito agora há pouco? Sim, quando nós amamos alguém, nós temos a tendência a elogiar, a exaltar, a fazer o elogio, sim. A exemplo do que, por exemplo, me perdoe. A exemplo do que dizem as Escrituras, façamos o elogio dos grandes homens do passado eclesiástico. Façamos o elogio da mulher sábia. Ora, repito, se isso vale para pessoas imperfeitas como nós, como não valeria para aquela que foi preservada de toda mancha de pecado e elevada a uma tal altura? Sim, amar Nossa Senhora significa exaltá-la de maneira justa, precisa, na ordem da justiça e da caridade. Como nos relacionamentos de amor autênticos entre nós, todos. E tem um outro motivo. Sabe, é muito importante exaltar Nossa Senhora e as suas grandezas e as suas virtudes e privilégios, sobretudo em tempos atuais em que tudo isso é tão fortemente e malignamente atacado. Tem muita gente aí falando bobagens, e bobagens é uma palavra muito branda, dizendo verdadeiros impropérios, verdadeiras blasfêmias contra Nossa Senhora, contra Deus, portanto, porque o poderoso fez nela grandes coisas, se ela é quem ela é por causa de Deus, ela mais perfeitamente unida a Deus. Então, cuidado, pessoal, que gostam de falar assim, tão mal dela, ou diretamente, ou rebaixando-a de maneira tão vil. Cuidado, porque isso significa ofensa direta feita a Deus. Então, sim, quanto mais ela é vilipendiada, mais então se torna necessária esta ação de exaltação de nossa mãe por amor. Sim, ela é maravilhosa. E não simplesmente uma expressão solta com tudo o que vem no cortejo de virtudes e graças e privilégios. Essa é só a primeira parte, a exaltação. Não é? Faz parte do nosso dever de cumprimento do quarto mandamento honrar esta nossa mãe. Como devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe na terra? Isso significa respeito e, sim, elogio, exaltação. Segunda coisa, petição. Agora a gente não entendeu nada, então eu vou explicar. Petição é pedir para ela, simplesmente recorrer a ela, recorrer à sua intercessão. Ora, não estou entendendo como é que isso pode ser expressão de amor a ela, é simples. A expressão de amor a alguém, ela se dá quando nós buscamos o bem de alguém. Se você busca fazer alguém feliz, se você busca fazer alguém realmente feliz, então isso é expressão de busca de bem autêntico. Você está amando essa pessoa, buscando fazê-la feliz de verdade, não felicidade mentirosa, falsa. Se você busca fazer essa pessoa realmente feliz, você a está amando. Ora, não tem coisa com relação a nós que faça Nossa Senhora mais feliz do que, por exemplo, o nosso progresso espiritual. Não tem coisa que faça a nossa mãe mais feliz do que nos ajudar nesse sentido. E ela só pode, de fato, nos ajudar de maneira profunda quando nós nos voltamos a ela humildemente, abrindo a alma para que ela nos ajude.
Que alegria imensa quando nós nos voltamos a Nossa Senhora e pedimos a ajuda dela, a ajuda da sua intercessão, é o que ela mais espera. Nos ajudar, e como ela se alegra com o bem dos seus filhos e poder ajudá-los assim. Repito, nós amamos alguém quando buscamos o bem dessa pessoa, quando buscamos fazê-la realmente feliz, e fazer nossa mãe feliz é buscar o progresso espiritual, inclusive com a ajuda dela. E quando nós damos oportunidade para que ela o faça, que alegria para ela, que expressão bonita de amor. Por fim, dizem os grandes autores espirituais, expressão de amor a Nossa Senhora é a imitação. Quando nós buscamos imitar as suas virtudes. Como assim? É simples. Nosso Senhor deixou, por exemplo, o exemplo supremo e maravilhoso dos seus amigos, os santos e santas, para que fossem imitados, já que eles são cópia, vamos dizer assim, do próprio Senhor, cópia, expressão encarnada na vida, sim, concreta, de tantas situações diferentes. Ora, ele deixou para nós os santos como exemplos, para que isso nos estimule, o exemplo deles. Agora imaginem Nossa Senhora, que de novo está acima de todos eles. Então, de fato, as virtudes de Nossa Senhora, bem meditadas, que são, na verdade, um reflexo límpido e perfeito da grandeza e das perfeições do seu Filho. Quando, por exemplo, eu penso, eu vou ficar com isso, na obediência de Nossa Senhora, que reflexo perfeito numa criatura, da obediência do Filho de Deus que se fez carne, obediência perfeitíssima. Não é? Quando eu busco imitar a sua humildade, a fé que ela viveu aqui, a sua caridade extrema, porque caridade significa amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo por causa de Deus. E ela, dentre todas as criaturas, não viveu mais perfeito. Não teve ninguém que tenha vivido mais perfeitamente do que ela, tudo isso. Mas eu fico com a obediência. Não é? A obediência porque, inclusive, o Evangelho, mais uma vez, nesse sábado, nos lembra a importância de obedecer à vontade de Deus. Feliz o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. E diz nosso Senhor, mais feliz aqueles que cumprem a vontade do meu Pai que está nos céus. Eis a minha mãe, meus irmãos e irmãs, aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E quando eu faço a vontade de Deus, é claro que eu me aproximo, por imitação de Nossa Senhora, que como criatura cumpriu de maneira mais perfeita possível, após seu Filho apenas, a vontade de Deus. E é claro que, voltando, isso faz uma grande alegria a ela quando nós a imitamos, não porque ela olha para si mesma, mas porque ela sabe que, fazendo isso, na verdade, nós estamos avançando, vivendo aquilo que é para ser vivido. E tudo está ligado, porque, no final das contas, para poder imitá-la, precisamos da oração, e nada melhor do que recorrer a ela, insisto, ela tem um prazer enorme em nos ajudar a viver as virtudes assim de maneira bem intensa. Fazendo uma precisão, claro, imitando em primeiro lugar nosso Senhor, mas como estão tão unidos Jesus e Nossa Senhora, Jesus e Maria, olhar para ela e olhar para o Filho. Entendam, guardadas as proporções. Ninguém como Deus, só Deus é Deus, mas a união é tão profunda que Nossa Senhora, como ninguém, reflete de uma maneira límpida e grandiosa as virtudes que nós encontramos em Jesus, em particular, humildade, caridade, obediência, pureza, bondade, misericórdia, justiça também. Pois bem, caros fiéis, algumas reflexões para que a gente não fique só no princípio teórico, na prática, amar significa tudo isso. Ou seja, dar o nosso consentimento àquele movimento maravilhoso de amor e de santificação que Deus proporciona através da sua graça na nossa vida. Cooperação com a ação de Deus, através dos meios mais conhecidos e simples, a começar pela oração. E de maneira especial, oração, recorrendo a Nossa Senhora. Uma Ave Maria, um terço, um rosário. A gente não sabe o valor que tem isso, mas não sabe mesmo, porque se soubesse, o mundo seria diferente. Tanto seríamos devotos na prática dessa forma e tanta coisa seria diferente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.